Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, mais um CLC e este com novidades que já toda a gente sabe, não é, Rafael? Já não é novidades para ninguém, não é? Quanto muito, o que vamos dizer é que é novidades, podem ser novidades, não é? Porque é a nossa opinião. Se bem que também não há muito a dizer. Agora não. É? Mas falamos da eleição do novo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. É verdade. Vamos falar brevemente, vamos tocar brevemente nesse assunto. E sobre o que será o futuro do ciclismo, se é que alguém tem uma bola de cristal para saber sobre isso. Exatamente. Vamos para mais um, não é? Mais uma terça-feira. E viva ao Porto. Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciência sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda muita cultura inútil. Mas se nós estamos aqui a falar é porque tu estás desse lado a ouvir e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também a Herci Lopes, transitários especializados em mercadorias muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança. Quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Herci Lopes. A Megabit são especialistas em assistência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoiso, tu podes confiar na Megabit, porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genote Life tem, sobretudo, a nossa confiança, porque tem os produtos que nós no Projeto Pedal usamos há muitos anos e que confiamos totalmente. A DC Sports é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online para te resolver aqueles que são os problemas mais simples e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Ora, cá estamos nós de volta. Sabes que agora que tu arrancaste com essa do Viva ao Porto e eu esta semana, no sábado que passou, tive a fazer uma reativação do Centro Cycling da Chamusca e estive lá com uma data de canalhada do triatlo do Benfica, segundo aquilo que mesmo Benfica, não era a casa do Benfica, era mesmo do Benfica, e fiz lá uma brincadeira com os miúdos muito bem dispostos, pessoal do triatlo, e a maior parte deles confessava-me que a parte preferida deles no triatlo era a bicicleta. Uhum. E antes de mais, muito obrigado se algum de vocês tiverem a ver isto, obrigado pela forma como e até acolheram. podemos falar um bocadinho mais à frente dessas coisas que tu já é a segunda vez que foste fazer, não é? Eu não tive a oportunidade de ir a alguma, mas quem sabe se voltaremos a ser convidados para ir fazer, e aí eu já meto. Não sabes o que é que perdeste. O meu bedelho. Mas antes, e falando desde já do tema principal, ou seja, da grande notícia desta semana, foi então a nova eleição do Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa. Como nós tentamos aqui no Projeto Pedal dar ênfase àquilo que estava a acontecer, que é inédito, 3 listas concorrentes à direção da Federação Portuguesa de Ciclismo. Efetivamente, Cândido Barbosa, não sei se tu viste as notícias, dos 76 delegados eleitos, 2 não votaram, pelas contas que eu fiz, 2 não foram votar, e eu era um dos delegados que fui votar. O Cândido obteve 54 votos, ou seja, isto aqui acontece como nas presidenciais, ou seja, é preciso mais de 50% dos votos para não haver segunda volta, não é, uma vez que eram 3 candidatos. E efetivamente foi uma vitória, digamos, limpa logo à primeira. Em segundo lugar ficou o candidato Sandro Araújo, se não estou em erro, isso está tudo publicado, eu estou a falar assim um bocado de cor, com 13 votos, se não estou em erro. E em último lugar ficou Pedro Martins com 7 votos. Mas podem consultar isso tudo exatamente, depois na própria página da Federação, que tem lá tudo. Cândido Barbosa, que esteve aqui, foi um dos candidatos. Tiveram todos. Demos tempo aos 3. Exatamente, demos tempo aos 3 em entrevista, para apresentar o programa, para falar sobre as ideias. Tu que ainda, na última semana das candidaturas, ainda tiveste como moderador Tive como moderador de um dos candidatos, sim. Um meeting para a lista
do Pedro Martins. Para a lista B, se não estou enganado. É isso, eu estava a pensar qual era. Pedro Martins, sim, que fui convidado para ser moderador e... Foi um meeting aberto, ou seja, nós publicámos nos stories, qualquer pessoa poderia entrar e fazer questões e tudo. Para discutir ideias e tudo mais. Podia agora fazer aqui uma análise a todas as campanhas, aquilo que eu acredito profundamente, mas eu acho que, acima de tudo, aquilo que eu acredito profundamente é que o ciclismo em Portugal mudou. O ciclismo em Portugal mudou. Eu tenho falado isto com pessoas com muita experiência no ciclismo e eles... nunca tendo sido confrontados com aquela que é a minha ideia, acabam por concordar que efetivamente o ciclismo mudou. E fazendo uma análise aqui às 3 candidaturas, houve uma candidatura que efetivamente fez muita propaganda, chamamos assim, como é que se chama? Fez, quando os partidos fazem campanha, fez muita campanha, mas a campanha não foi acompanhada, na minha opinião, como delegado, não foi acompanhada das respectivas ideias. Eram ideias muito vagas, muito vagas. Acho que o candidato Pedro Martins, que é aqui uma outra situação, pecou porque, por questões que eu também depois fiquei a saber, andou desaparecido e pegou nisto muito já em cima dos joelhos, chamamos-lhe assim, e também acabou por perder muito por causa disso, a falta de consistência. O Cândido Barbosa tem do lado dele uma coisa que é inevitável, é o nome. Não é? É o nome, toda a história que está agregada ao ciclismo português, tudo aquilo lançou, que não fez grande campanha, é verdade. Lançou logo de início as bases, as ideias, o motor e a equipa, apesar de, como eu lhe falei várias vezes, discordar em grande parte da equipa que ele montou. A verdade é que ele foi fazendo as coisas. E o nome Cândido Barbosa pesou. E eu acho que acima de tudo... o nome Cândido Barbosa não foi tanto pelo nome, mas foi pela personalidade, por ser uma personalidade que se mostra ou que promete ser fraturante. E quando eu digo fraturante, é fraturante nos maus hábitos que se instituíram. Okay? É um novo sistema. Eu costumo dizer, para nós mudarmos um sistema, temos que ter um novo sistema. Não podemos fazer sistema ir fazendo alteraçõezinhas. Ou se faz ou não se faz. E eu acho que a maior parte das pessoas que votaram no Cândido acreditam nessa mudança, nessa mudança fraturante. Vamos a ver se ela se vai concretizar ou se foram promessas eleitorais. Não, sem dúvida alguma. E agora é isso. Mas deixa-me só terminar aqui. A questão, e eu avanço já para aquela que é a minha teoria que eu tenho comentado com as pessoas, a questão é que se forem só promessas eleitorais, se isto não se vier efetivamente a manifestar, aquilo que o Cândido foi falando e foi prometendo, daqui a 4 anos ele corre o risco de ver outra lista candidata e de perder as eleições. É assim, eu pelo menos para já estou muito surpreendido pela vontade de mudança que foi demonstrada pelos delegados. Ou seja, apenas duas pessoas que não foram votar, ou seja, houve uma massa muito grande de pessoas que se deslocaram, exatamente. Que se deslocaram, muito grande, salvo seja, não é? Porque eu acho... Foram os delegados em peso. Sim, mas o que eu estou a dizer é muito grande porque se as eleições fossem num outro modo, né? Ou seja, não fosse só esta complicação que existe em eleger delegados e depois os delegados é que vão lá e depois... Pronto, é o que é, não é? Se a eleição fosse limpa, tipo, toda a gente tivesse uma licença. E isso eu acho que íamos ver ainda mais essa vontade de mudança. Mas pronto, foi o que foi, ou seja, quase todos os delegados eleitos foram votar, ou seja, revelou aqui uma grande vontade de mudança, porque a verdade é só uma, os últimos 12 anos de ciclismo foram miseráveis, né? Escândalos de doping, o ciclismo está pior que nunca. Não é? O BTT está uma miséria. Está morto, o ciclismo de estrada é ainda aqui alimentado. O ciclismo de estrada português é ainda alimentado, eu acho que, tal como falámos no último CLC, eu acho que continua a ser alimentado por aqui uma ilusão daquilo de sonhos dos atletas jovens. Não é? que ainda acreditam. O ciclismo de estrada português hoje resume-se, na minha opinião, a uma nau que está furada e a encher-se de água, que chama-se Volta a Portugal. Sim. Eu acredito que esse estandarte de ciclismo português ainda é possível salvar e é possível que continue a ser o brilharete do ciclismo português, porque nós já precisamos disso. Claro. A verdade é que nós precisamos. Agora, vai ser preciso muito trabalho. Ou seja, o Cândido Barbosa pega num trabalho muito difícil. Neste momento,
Mas sabes que eu não acho que é... Ou seja, eu acho que é difícil por causa do estado em que foi deixado o ciclismo, não é? Mas, por outro lado, eu acho que com pequenas coisas o Cândido Barbosa consegue mostrar resultados facilmente, não é? Porque o ciclismo está tão mal. Olha, Rafael, isso é uma discussão que eu tive com algumas pessoas, uma troca de opiniões, em que as pessoas dizem-me assim, pior não pode ficar. E eu digo assim, eu não acredito nisso. Pode sempre. Porque ainda agora estamos a dizer, o ciclismo português, apesar de estar muito longe a luz, mas ainda existe uma... Atenção que quando digo pior, quando eu digo que pode ficar pior, eu acho que se eu estivesse à frente daquela casa, a primeira coisa que eu fazia era pedir uma análise às contas externa. Claro. Contratava uma empresa como uma Deloitte ou fazer aquilo que se chama uma auditoria externa. Porque é fundamental perceber o que aconteceu nestes 12 anos e como é que são as contas da Federação. Porque se isto era, acho que era fundamental fazer uma operação destas para mostrar logo desde o início transparência. Claro. Logo. E a partir daqui também saber com que ferramentas é que tu podes trabalhar. Porque sem dinheiro não se faz nada. E é preciso saber não só se há dinheiro, como que dívidas é que há. Claro que sim. Portanto, quando eu digo que pior pode ficar, é nós percebemos como é que são as contas da Federação Portuguesa de Ciclismo. Que, se tu fores analisar o relatório de contas que aparece no relatório, que é público, qualquer pessoa pode entrar no site, aquilo parece contas à merceeiro. Eu faço igual alguma. no Excel. Eu acho, e tu podes me corrigir se eu estiver errado, eu acho que a Federação Portuguesa de Ciclismo tem por ano 5 milhões de euros. Não é? Perto disso, sim. São 5 milhões. É assim, não é? Isto é aquela coisa, não é? E onde é que esses 5 milhões são gastos? Não é? Nós tivemos ainda agora há pouco tempo 2 campeões olímpicos de pista, não é? Promessas, grilo. Nada. Até agora... Mas promessas em que aspecto? No desenvolvimento do ciclismo de pista, por exemplo. Mas o desenvolvimento do ciclismo de pista não vai mais longe do que isto. Estás à espera que nasça um velódromo em cada cidade? Por isso, não digo em cada cidade, mas desenvolvimento. Mas eu estou só... O velódromo da Anadia, segundo eu soube aqui há uns anos atrás, custou 5 milhões de euros. Mas estou só a dizer, ou seja, desenvolvimento de aposta na modalidade, grilo. Para já nada, ficou um assunto, ok. Parabéns aos dois e segue. Daqui a 4 anos estamos a exigir outra vez medalhas. O ciclismo de pista não vai... Mas isso é um mal da sociedade. O ciclismo de pista não vai passar disto que tu vês. O que é que tu vais fazer? Vais aqui no Porto formar ciclistas de pista? Pronto, aquilo que eu quero dizer é... Ou seja, não existiu, ao longo destes 12 anos, nunca existiu um investimento no desporto, seja de pista, seja o BTT, seja o ciclismo, não. Existiu uma... Ou seja, ano após ano, existia uma conformidade com aquilo que existia. E basta ver isso pelos atletas que temos hoje em dia. Os atletas que nós temos, por exemplo, no BTT, os atletas que temos hoje são os mesmos que tínhamos... Ou seja, são os mesmos que foram crescendo apenas. Tu agora tens uma seleção de ciclocross também, ok? Quem é que pertence à seleção de ciclocross? São os do BTT. E da estrada. Ok. Acontece aqui, eu já fiquei a saber de 2 casos de pessoas que não vão avançar para formar equipas de ciclismo de estrada de cadetes, porque não há atletas. Uhum. A questão é que a formação está morta. Secaram aquilo. E é totalmente válido, eu percebo. Como é que tu convences alguém a tirar o curso de treinador nível 1? Tirar o curso de treinador nível 1 ainda vai sendo fácil, porque eu ainda Mas vejo como pessoas... é que tu convences alguém? Qual é as contrapartidas que tu dás? Olha, tira isto porque depois vais passar 2 anos a trabalhar de borla, a despender dos teus fins de semana e tudo mais. Quando as pessoas avançam para... Estás a falar na questão da progressão das carreiras, que é uma coisa que eu tenho lutado muito, porque eu próprio, às vezes até eu próprio me arrependo de ter metido a ti nesta vida, porque no ciclismo não tens futuro, ponto. Mas aquilo que eu falo da questão da progressão das carreiras, tirar um treinador nível 1 é fácil. Basta que um praticante amador ponha o filho numa escolinha, ou quer criar uma escolinha, como tantos me fazem chegar a essa ideia, e eu próprio digo, olha, vai tirar o curso de nível 1, não vais aprender grande coisa, mas pelo menos começas a perceber um bocadinho do sistema, estás dentro do sistema, vais percebendo. A questão aqui é, como é que tu convences essa pessoa depois a fazer o nível 2 e a fazer o nível 3, quando o filho for um dia embora, como é que essa pessoa se mantém aqui? É isso que eu estou a dizer, ou seja, quando eu disse nível 1, mas tipo, como é que tu convences alguém a seguir isto? Não tem. A seguir não tem motivo. Tu entras, tu vais a uma prova de XCO, vais a uma Taça Portugal, que foi o que nós já falámos N vezes aqui. Sim. Como é que tu convences alguém de que, olha, anda para aqui que isto é bom? Que a pessoa chega, estás a brincar comigo? Isto é bom? É bom aonde? Não é? Não existe, nunca existiu essa vontade de fixar as pessoas. Tu fixas os miúdos, pequeninos, os miúdos querem andar de bicicleta. Mas os miúdos um dia crescem, não é? E crescem, vão para a faculdade, começam a ver e opá,
Isto na faculdade é mais engraçado que estar aqui não ganho nada. Né? Não fixas e um dia esse miúdo vai embora. Sabes uma coisa que eu tive a oportunidade de... Olha, esta questão de partilhar estes fins de semana com atletas é incrível, porque permitiu-me uma coisa fantástica. Eu gostava que tu tivesses estado lá para perceberes... Tu conheces atletas... Há atletas com quem temos mais alguma proximidade, como o Mário e tudo mais, que eu já conheço mais há uns anos e conheço um bocadinho mais, e este tempo que eu tive de passar com ele, passei a gostar e a admirar ainda mais. Não é só gostar, é admirar ainda mais, porque gostar é uma coisa, admirar é outra. Mas a oportunidade de estar com atletas que tu te cruzaste imensas vezes, mas que nunca tiveste a oportunidade de trocar mais que um bom dia ou boa prova ou coisa parecida. Então, ali, naquele ambiente, um ambiente extremamente descontraído, até mesmo de brincadeira e palhaçada, porque foi para isso que deu. E então o ambiente, como é diferente, as pessoas estão de uma forma também diferente. E então desenvolvem-se conversas super agradáveis de pessoas que eu nunca pensei que podia até mesmo simpatizar imenso mesmo, no fundo. E como está este ambiente, eles contam-te coisas sobre a carreira, sobre o estado do outro lado, sobre como é terminar uma carreira, porque é que alguém tão novo termina uma carreira, que saem do ciclismo. E ficar a saber isto é não só majestoso na perspectiva em que tu estás a criar ali laços e por isso é que as pessoas se sentem à vontade para partilhar isso contigo, mas é ao mesmo também trágico tu perceberes a realidade do outro lado. É mesmo, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer, ou seja, de falar também assim com pessoas e tudo mais, e muitas vezes é mesmo isso, nós julgamos, às vezes não é por mal, mas julgamos, aquele com 20 e tal anos, deixou a carreira, abandonou isto, mas nós não sabemos que a realidade deles, não é? E muitos deles é quase por amor à camisola que continuam no clube, não é? Eu fico extremamente triste do Mário abandonar assim a competição, no sentido em que, como atleta, olha, ele decidiu, mas calma, como atleta ele decidiu pôr um ponto final, porque ninguém é eterno, não é? Ou seja, ele decidiu ali sair naquele momento, mas eu acho que, por exemplo, uma pessoa como o Mário, se fosse aliciante ficar, teria tanto para dar ao desporto, a miúdos mais pequenos e tudo mais. Se o Mário Costa tiver a ouvir este vídeo, eu tive a oportunidade de viajar com ele, para baixo e para cima, passar 3 horas trancado num Twingo para baixo e 3 horas para cima, e ele contou-me coisas extraordinárias, e eu já o conheço há imenso tempo, e há sempre conversa, e eu desafiei o Mário a fazer um vídeo sobre algo que ele me contou. Aliás, que ele disse, Pedro, já pensei em pôr isto em vídeo, mas depois pensei, deixa para lá, e eu disse, não Mário, tens que pôr, ainda por cima, se já pensaste, tu tens que pôr, que é para as pessoas perceberem o que é que está de errado. Porque é que as coisas simplesmente não funcionam? E atenção, estamos a falar de uma pequena coisa, porque ele contou-me tanta coisa, que eu acho que aquelas 6 horas de viagem gravadas iam dar uma perspectiva completamente diferente do ciclismo às pessoas, porque as pessoas veem só o lado apaixonante. E é isso que devem ver, não é? Mas depois acho que também é importante as pessoas perceberem porque é que as coisas simplesmente não funcionam. Porque são coisas mesmo verdadeiramente simples. A esperança que eu tenho agora com alguém que eu vejo como capacidade de trabalho, ou como eu disse muitas vezes ao Cândido, chegámos a Melgaço no início do ano, a chover forte e feio, andava lá uma figura de pistola de agrafos na mão a pôr debaixo da chuva, era o Cândido Barbosa, e eu cheguei-lhe a dizer, é uma coisa que eu não tenho dúvida, é que tu não tens medo de trabalhar, não é? Porque outro qualquer mandava um empregado fazer aquilo, não é? Ele estava ali de pistola na mão, e pela personalidade, e eu espero francamente que ele seja capaz de quebrar com este lamaçal e convidar pessoas capazes para relançar o ciclismo. Agora, há uma coisa que eu não tenho a menor ilusão, que é, os próximos 2 ou 4 anos, isto não vai virar positivo de noite para o dia. Claro que não, vai ser agora um processo logo, mas aquilo que eu estava a dizer em relação a isso, e eu acho que nesse aspecto o Cândido é a pessoa certa para isso, porque é uma pessoa extremamente influente. Toda a gente o conhece, de norte a sul, toda a gente o conhece, é uma pessoa extremamente influente. Deu muito ao ciclismo. Por acaso eu acho que havia lá um candidato que era bastante mais político. Eu não estou a dizer que sim, isto mas seria eu estou bom, a dizer mas em termos de influente. Influente não tem nada a ver com ser ou não ser político. Tem um nome cá de portas. Exato, pronto. Mais ou menos. Mas o que eu estava a dizer ao bocado é que, de facto, o ciclismo está muito mal, está péssimo, está uma miséria. Ponto. É um trabalho muito difícil de virar o ciclismo, mas eu acho que não é assim tão difícil, ou seja, esta nova direção, fazer com poucas coisas... O que é que fazias?
Ok, nós temos agora que perceber que não podemos só olhar para o BTT, não é? Sim, não, de forma alguma, estamos a olhar para o ciclismo em geral. Que a nossa joia é o BTT, não é? É mais fácil eu falar de coisas que poderiam acontecer no BTT que trouxessem mais qualidade, mas nós temos que falar no ciclismo. A minha paixão é o ciclismo. No A ciclismo menina em geral. a menina dos meus olhos é o BTT. Exatamente. Por exemplo, uma das coisas é... E começava logo muito por aí, que é para trazer mais pessoas, deslocar mais massas para o ciclismo, porque uma coisa leva à outra, não é? Isto que eu vou dizer vai ser depois transversal a tudo, que é chamar pessoas para os eventos. Mas como é que faz isso? Dando qualidade aos eventos, Isso é tornando os eventos atrativos. Eu acho que no início pode começar por ser estas pequenas transformações. Convidando as pessoas a vir. Quando eu digo convidando, não é mandar-lhes mensagem para vir, não, mas é tornando os eventos atrativos para o público. Mas diz é uma muito coisa. simples fazer isso. Mas diz uma coisa, que é uma coisa que por acaso que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que a Federação tem que organizar. Eu não concordo que seja a Federação a ter que organizar, por exemplo. Eu não concordo de todo que seja a Federação a organizar. Estás a dizer o quê? Por exemplo, passar para uma empresa privada? Por exemplo. Eu iria passar para aí também. Eu acho que também acho que isso seria interessante. O papel da Federação, como eu sempre... O papel da Federação é legislar, é criar regras e regular. Não é fazer as coisas. Eu não vejo dessa forma. É arranjar pessoas competentes para regular, para orientar, para estarem no terreno. Okay? E, por exemplo, uma coisa que nunca aconteceu durante estes anos todos e que eu sou apologista é, por exemplo... Nós vamos ao XCO, que é mais fácil para nós falarmos sobre isto, mas acho que isto se deve aplicar a tudo. Tu tinhas 5 provas da Taça de Portugal mais o Campeonato Nacional, ok? E havia sempre aquela que eu ouvia as pessoas dizerem: eu também quero organizar, mas eu não posso organizar enquanto nenhum desistir. Está errado logo à partida. As provas devem ter ranking. Ou seja, no final de uma prova, os atletas, os diretores, toda a gente que esteve presente e inscrita lá de alguma forma, Avaliava a prova, avaliava a prova, e a pior prova do ano sai fora. E entra outra. Eu percebo. Isto, o que é que isto faz? O que é que isto faz? Isto faz com que, se tu quiseres manter a tua prova, o que é que tu vais fazer, Rafael? Isso faz todo o sentido. Neste momento, para quem não sabe, as provas da Taça Portugal têm categorias. É aquilo que vocês já ouvem C1, C2, Sim, mas isto são provas atribuídas pela... HC e tudo mais. Isto são provas que são avaliadas pelos comissários que estão presentes, não é? Eu acho que isto poderia fazer todo sentido. Ou seja, não descredibilizando a avaliação dos comissários, ou seja, teria sempre um peso maior, porque eles é que são os profissionais, eles é que sabem como é que as coisas têm que ser, não é? Mas seria de extrema... importância, quanto mais não seja para os próprios organizadores, quanto mais não seja a Federação Portuguesa de Ciclismo, perceber aquilo que está a acontecer ou não acontecer. Ou seja, avaliar o agrado ou o desagrado das pessoas. É pôr a mão no pulso do público. Exatamente. Do público, quando eu digo público, é toda a gente está envolvida. Exatamente. Porque, e eu acho que começaria logo por aí, trazer mais qualidade aos eventos, porque mais qualidade aos eventos vai trazer mais pessoas vai dar mais no olho, dando mais no olho vai trazer mais marcas vai trazer mais dinheiro vai dar para pagar a pessoas, mais dinheiro vai dar para pagar atletas, mais dinheiro vai ser mais... Cria-se um espetáculo. Exatamente, cria-se um espetáculo. Tal como é o ciclocross, por exemplo, que se fala mutas vezes. Neste momento está tudo tabelado pelo mínimo. Exatamente. É o mínimo. Sabes o que é que é o mínimo que tens de fazer? É fitar, meter lá os comissários e tens aquela vergonha que aconteceu no Campeonato Nacional. Campeonato Nacional. Exatamente. Enquanto que, se quisermos aqui um regulamento e, por exemplo, a que tiver o melhor ranking no ano seguinte é Campeonato Nacional. Por exemplo. Sem pôr em causa a permanência na taça. Por exemplo, a que tiver o melhor ranking no ano seguinte era Campeonato Nacional. Se quisesse organizar, se não quisesse, podia passar a outra, por exemplo. Mas isto é estar constantemente a auscultar a comunidade. Mas para isto o que é preciso? É preciso, ponto número 1, ter visão. Eu não estou a dizer que eu tenho mais que os outros. Ter visão. Ponto número 2, não ter interesses privados. Isso é algo que... Eu acho que isto é bastante simples de se fazer. Pelo menos na minha ótica... Federação Portuguesa de Ciclismo não teria muita dificuldade em fazer isto que nós estamos a dizer. Não é? Também acho que não. Porque caramba, nós olhamos, por exemplo, estamos a falar de uma volta a Portugal. Não é? Uma volta a Portugal, claro que estamos a falar de muito dinheiro, lá metido, muito mesmo, mas tu olhas para aquilo e bem ou mal aquilo tem um aparato. Sim, é o aparato que vende. Sim. É o aparato que vende. É verdade. Agora, imagina o que é que tu poderias fazer num circuito que é fechado. Viste aquele texto que caiu no Reddit sobre uma equipa de ciclismo em Portugal? Vi de um membro de staff. Exatamente. Um membro de staff.
Convido-vos a ler, não sei se... Não, eu vou fazer um vídeo só sobre esse post. Ok, pronto. É um post bastante engraçado. Fica aqui, muito trágico, mas fica aqui. Engraçado. Esta semana ou na próxima semana eu vou fazer um post só a ler o que saiu no Reddit. Mais nada. Okay, é um post bastante engraçado. Por exemplo, deixa-me só levantar aqui uma questão. No que diz respeito às escolas, por exemplo, uma escola que nasce agora com 2 pais que fizeram um nível 1 e comecem a juntar os miudinhos é exatamente igual a uma escola que tenha feito trabalho durante 10 anos, que tenha já formado campeões, que tenha pessoas com formação superior, que tenha treinadores nível 2 ou nível 3. É exatamente igual. Porquê que não existe uma diferenciação? E tu dizes-me assim, mas diferenciação para quê? Para diminuir outras? Não, para as pessoas terem vontade de evoluir. Porquê que não se cria escolas com 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas? Como, por exemplo, segundo eu sei, acontece no futebol. Porquê que não se faz isso? Para quê? Tu dizes assim, para criar ambição nas pessoas. Porque se tu entras com o mínimo e és igual aos outros, porquê que vais evoluir? Eu acho que há muitas coisas, apesar de nós não dizermos que... Eu também não sou apologista de nós compararmos sempre com o futebol e essas coisas, mas nós temos que perceber que em muitas das coisas o modelo do futebol é um modelo de super sucesso. Mas em muitas coisas está muito pior que ciclismo. Está muito pior que ciclismo, não é? Mas eu acho que isso tudo que é demais é exagero. E no futebol a quantidade de dinheiro que rola, mas pronto, não... É desproporcional ao conhecimento, por exemplo. Exatamente, mas eu acho que nós temos que olhar para algumas coisas e perceber, ok, isto é bom, faz sentido, não é? Estavas a falar da organização de provas e tudo mais. Um clube é que fica responsável pela organização do jogo, não é? Exatamente. Ou seja, tem a Federação Portuguesa de Futebol, mas a Federação Portuguesa de Futebol não vai lá meter o dedo. Tem as diretrizes daquilo que tem que ser um jogo de futebol. Exatamente. Isto para ir de encontro àquilo que tu estavas a dizer de que não devia ser a Federação a organizar as provas. Ou seja, atribuía esse trabalho também ao Clube da Terra, por exemplo. Não é? Ou seja, tinha as diretrizes daquilo que deveria ser uma prova e o Clube da Terra organizava, porque depois o Clube da Terra também sabe mexer dentro da terra, não é sempre com o aval da Federação Portuguesa de Ciclismo, mas o Clube da Terra depois também poderia dinamizar a terra, não é? Vou dar um exemplo. Eu fiquei a saber recentemente que a Volta ao Algarve tem anualmente, que é organizado pela Federação, tem anualmente um buraco de, acho que é 50 ou 60 mil euros, não é? Um prejuízo, chamamos-lhe prejuízo. Tu achas que se fosse uma empresa organizar aquilo, que não só não acumulava prejuízo, como ainda tinha lucro com aquilo? Logicamente, porque se tu metesses uma empresa, obviamente que a empresa, sendo uma empresa, não é? Há que pagar às pessoas, ou seja, ia haver aquilo para fazer dinheiro. As empresas desenvolvem eficiência. Pronto. Que é o que os organismos públicos, infelizmente, são conhecidos por isso, não desenvolvem eficiência. E o maior exemplo disso é o estado a que o ciclismo chegou. Exatamente. Neste momento, aquilo que nós temos, e isto é transversal ao ciclismo, acho que qualquer vertente do ciclismo, os eventos que se realizam-se. Este ano, olha, temos que realizar isto para o ano logo se vê. Este ano, olha, está feito. E depois andamos neste sempre a empurrar com a barriga. Neste ano fizemos, para o ano vai-se repetir, mas sempre a piorar a qualidade. Há uma coisa, deixa-me só para terminarmos aqui o seu, há uma coisa que mudou e é bom que esta direção perceba que mudou, porque eu acredito francamente que mudou, que foi este chamamento de pessoas para participar no ato de eleição. Os delegados que estão agora envolvidos não vai ser como aconteceu até aqui, não vão ser yes-mans. Há muitos aqui que não vão ser yes-mans. Esperemos que não. O papel do delegado, para muitos delegados, esgotou-se no momento de votar e nunca mais lá põem os pés. Mas há muitos delegados que vão ser delegados estes 4 anos e que o trabalho deles não terminou com aquele voto, o trabalho deles começou com aquele voto. E como eu passo a vida a dizer, isto pertence isto no fundo pertence aos delegados. São os delegados os responsáveis. E portanto, isto não terminou. Estaremos aqui para acompanhar o trabalho da nova direção, sugerir e sermos, acima de tudo, construtivos, sugestões de construção. Mas quando tivermos de ser paredes, também seremos paredes. Acho que só para terminar, aquilo que estávamos aqui a dizer até agora e que eu disse é que, e focámos muito nesta parte dos eventos e tudo mais, mas era para dizer que eu acho que com pequenas coisas é possível ir mudando. Okay? Claro que se calhar não vai sair 1 ano nem 2, porque caramba, tivemos 12 anos a estagnar. Eu não digo a estagnar, a ficar cada vez piores. Portanto, não podemos agora também esperar que em 2, 3 ou 4 anos isto agora dê a volta assim do dia para a noite. Isso era o sonho, mas também não me acredito que seja possível. Mas eu acho que com pequenas coisas é possível trazer de novo e a luz ao fundo do túnel ficar cada vez mais pertinho para voltarmos a ter um ciclismo saudável e pronto,
e esperemos. Ao nível do que se passa lá fora. E vamos ver, mas de resto, só acho que falo pelos dois que desejamos o melhor início de funções da nova direção e cá estaremos para contribuir para que isto ande para a frente. Acima de tudo, queremos contribuir, eu como delegado, o Rafael como técnico e nós como Projeto Pedal, queremos contribuir para aquilo que nós já fazemos atualmente no ciclismo, que é tentar contribuir para que seja um ciclismo cada vez melhor. Exatamente. Gente boa, nós voltamos 2 a 8 na próxima terça-feira. Até lá, boas pedaladas, fiquem bem, grande abraço e abreijo às primas. Boas, fomos.